Olá, sou a Vânia Catoia, nós estamos aqui para a realização de um passo de pintura em vidro, onde a gente vai trabalhar com um pote de bolacha. A gente sempre tem alguns potinhos aí em casa, a gente vai aproveitar para reciclar um. Então a gente vai utilizar os pincéis Pintor e Tigre, referência 14122, 440-0, 537 tamanho 16, 523-20, 815-18, e o faça bolinhas. Então, a gente vai começar com vidro. A gente vai aplicar uma camada de primer, né, para vidro em toda a superfície, com o pincel 141, tamanho 22. Então, a gente vai aplicar uma camada do primer. Por que a gente tem que aplicar o primer no vidro, né? O vidro ele é um material que não é poroso, então ele não tem poro, então ele não segura a tinta. Se a gente pintar direto com a tinta, ele vai sair. Então a gente tem que aplicar primeiro o primer para criar poros, para depois vir com a tinta. O pincel 141 é de pelo de Marta Tropical, então é bem macio. Aplicou o primer já está sequinho. Aí já consegue fixar a tinta, você vê que não está mais tão lisinho o vidro. Aí a gente vai aplicar 2 camadas de tinta PVA na cor marfim, em toda a peça. Também com o pincel 141, tamanho 22. Apliquei em toda a peça, 2 demão intercalando a secagem. O potinho já está todo marfim. Aí a gente vai começar a fazer a pintura. Então, com o pincel 815, tamanho 18, eu vou pegar a tinta azul claro, vou espalhar no meu godê. A gente vai bater a esponjinha aqui nessa tinta que eu estiquei e vai fazer o esponjado em todo o vidro. Quando precisar, estica mais a tinta com o pincel, bate a esponjinha. Agora a gente vai começar a fazer a decopagem dos papéis. Com a cola gel e o pincel 815, tamanho 18, a gente vai distribuir as imagens como a gente quiser aqui no nosso potinho. Então, eu vou passar cola gel no vidro. E atrás da minha imagem. Espalha bem, não deixe excesso de cola, mas é importante que esteja aplicado em toda a imagem. Eu venho, centralizo. E com o pincel eu vou ajeitando a imagem. Como o vidro é abaloado, às vezes pode dar algumas preguinhas no papel. Então, a gente vem com a mão, dá uma alisada para disfarçar essas preguinhas, tá? A cola gel vai secar, ela vai ficar totalmente transparente. Aí, com o pincel 537, tamanho 16, que é o pincelzinho chanfrado, a gente vai fazer a sombra. Então, eu vou colocar tinta só nessa ponteira aqui. Então, eu vou umedecer o meu pincel, vou hidratar ele, vou tirar o excesso no pano e vou colocar a tinta só na ponteira. Tá? Só na pontinha que tá com tinta. Aí, eu apoio aqui no vidro e vou deslizar esse meu pincel para fazer a sombra aqui na boca do vidro, para dar o acabamento. Acabou a tinta, eu vou fazer o mesmo processo sempre. Lavo, tiro o excesso, coloco a tinta na ponteira.
e vou deslizando em toda a volta. Para fazer todo o sombreado. Com o pincel, o liner, né, então ele tem a ponteira aqui maior para carregar mais tinta, é um pincel para contorno. A gente vai trabalhar com a tinta azul mais escuro, vamos colocar um pouquinho de água nela para deixar ela mais diluída. Então a gente vai fazer uns arabescos e 3 pontinhos, tá? Então faz um arabesco, 3 pontinhos. Em alguns detalhes, em alguns locais, em volta da imagem. Depois, com o faça bolinha e a ponteira número 3, a gente vai fazer algumas bolinhas. Terminou essa parte aqui, a gente vai aguardar a secagem de toda a tinta e vai aplicar com o pincel 523 tamanho 20, uma camada do verniz, do Ultra Verniz. Então, com isso eu vou poder lavar o meu vidro, utilizar as bolachas sem problema. Na tampa, a gente vai colar um pedacinho de tecido. Então, com o pincel 815, tamanho 18, eu vou passar goma flex no plástico, na tampinha, né? Para a tampinha também ficar bonita e não só o vidro. Aí eu venho com o tecido, coloco em cima, centralizo, estico, vou virar, vou arredondar aqui para tirar o excesso. Aí, para poder virar, para não ficar franzido, a gente vai fazer alguns picotes aqui para poder encaixar o tecido. Aí aqui também eu vou passar goma flex, aí eu vou abaixando o tecido e passando por cima dele. Passa por cima aqui do tecido também. Aí é só cortar o excesso. Só terminar de aplicar. Então tá finalizada a nossa peça. Espero que vocês tenham gostado.